Seja muito bem-vindo a mais um módulo no Português Completo. Eu sou suspeita, né? Sou suspeita, porque eu vou dizer para você que tudo é muito importante. Mas o módulo de morfologia, ele é a base para a sua trajetória nos estudos de língua portuguesa. Morfologia é tudo, morfologia é patrimônio. Então, você que começou por ortografia e semântica, você teve, de fato, já um contato até com morfologia, porque nós já falamos um pouquinho de morfologia lá na aula de semântica. Inevitável não falar. Mas agora é que a sua trajetória de fato começa. É a partir de agora que você vai adquirir a base necessária para o que vem, para tudo que vem depois. Sintaxe. Então, morfologia é a base de análise sintática. Se você não sabe diferenciar um substantivo de um adjetivo, você não consegue fazer a análise sintática, a análise da frase lá na frente, diferenciar o sujeito do predicado. Morfologia é a base para concordância, você vai ver. Por exemplo, lá em concordância nominal, por exemplo, você vai ver que para você saber fazer a concordância de determinado elemento na frase, o bastante, por exemplo, bastante. Eu digo assim, eu tenho bastantes amigos. Por que essa é a concordância certa? Por que o certo é dizer bastantes? Porque bastante, nesse caso, é pronome e deve concordar com o nome, com o substantivo. Então, você tem que saber que ele é um pronome. Você tem que saber que pronome é classe de palavra variável para você saber que o certo é dizer bastantes amigos. Eu tenho bastantes amigos, porque pronome é classe variável. Então, o que é pronome? O que é nome? O que é substantivo, adjetivo? Tudo isso você vai estudar no módulo de morfologia. Seja muito bem-vindo. Onde é que você está no Português Completo? Você já passou por ortografia e semântica. Agora você está entrando em morfologia. Você está no módulo 2, é o segundo módulo do curso, é o módulo das classes gramaticais. Morfologia é o estudo das classes gramaticais. Pelo seu material em PDF, você vai acompanhar no capítulo 6. E na gramática comentada, estamos no capítulo 7 da parte 2 da gramática. Então, siga aí o seu plano de estudo. Lembre que o ideal é você assistir a essa aula com o seu PDF já impresso, para você anotar tudo. Você vai ver que eu vou colocar muitas setinhas, trabalhar com as correlações entre os termos da frase. Então, tudo que eu fizer aqui, você vai fazer aí também. O legal é que você pode pausar o vídeo. Aí, vamos lá. Eu passei um exercício de fixação. E aí, você vai resolver esse exercício de fixação. Pare, pause o vídeo e aí depois assista a minha correção. Essa é a vantagem da videoaula. Então, com o seu material em PDF, você vai não só acompanhar tudo que eu fizer, você vai fazer também no seu material, como se preparar, fazer as anotações, deixamos aí campos para você, específicos no material para você anotar. Esse material tem que ficar completo, tem que ficar lindo, isso é patrimônio para você lá na frente. E o legal é, ao final de cada assunto, você ir à gramática. A gramática não é um material obrigatório, mas convém você acessar a gramática ao final de cada assunto. Então, digamos, eu estudei com você essa primeira aula, substantivo, adjetivo, advérbio. Terminada a aula, você fez os simulados, fez tudo, fez todo o treinamento que eu preparei na plataforma, vá para a gramática. Vá para a gramática só para você manter em dia, sabe? Só para você aprofundar e manter em dia lá na frente. Porque quando você chegar a pronomes, legal você retornar sempre para manter o seu treinamento, manter os conceitos aprendidos vivos, né? Porque não pode avançar e esquecer o que foi visto. Então, a gramática é legal para isso, porque você pode sempre recorrer a ela e pode recorrer também ao PDF depois, às suas anotações, para equilibrar os pratos. Português é um constante equilibrar de pratos. Aprende um assunto, mas tem que manter em dia o anterior. Então, você vai mantendo aí por meio da gramática e do seu PDF, tá bom? A gramática é um material que te ajuda a aprofundar e a fixar os conceitos da videoaula. E o que você vai aprender nesta aula? Você vai aprender a diferenciar substantivo do adjetivo. São inúmeras as questões que pedem isso. Então, você vai olhar para a frase, vai ter que dizer se é um substantivo, se é um adjetivo. Você vai descobrir que há palavras que são substantivadas. Então, você vai aprender, e é isso que cai em concurso, que há palavras que nem sempre serão de determinada classe. Por exemplo, o não. Não, em tese, é advérbio de negação. Mas, dependendo da frase,
Se eu digo assim, o não que ele me deu, esse não virou substantivo. Então, você vai aprender que há palavras que saem de suas classes originais e passam a pertencer a outras classes. Isso é o que se cobra em prova. Vai estudar também neste módulo, e é muito importante este módulo, nesta aula, né? A gente está começando morfologia, mas nessa primeira aula você vai aprender artigo, substantivo, adjetivo e advérbio. Em seguida você vai ver o advérbio, que é patrimônio, que é semântica. Aí você vai estudar tempo, modo, lugar, enfim, mas isso é a próxima aula. Nesta aula, você vai aprender a diferenciar essas classes. Artigo, substantivo, adjetivo, vai ver que há classes que saem de suas classes originais, dependendo da frase. E o mais importante é que você, quando acabar essa aula, você vai dizer assim, listas nunca mais. Ou seja, nunca mais você vai olhar para uma lista e vai ficar decorando. Lista de substantivos, lista de adjetivos. Isso não existe. Isso não existe. Professora, alemão é substantivo ou adjetivo? Não sei. Coloco na lista de substantivo ou de adjetivo? Não sei, tem que ver a frase. Se eu digo assim, o alemão chegou, substantivo, o alemão. Olha o artigo aí indicando. Agora, se eu digo, o aluno alemão chegou, aí o alemão está adjetivando o aluno. Listas nunca mais. Existe isso. Você vai descobrir nesse treinamento que você vai ter aí nesta aula, que é, repito, uma das aulas mais importantes do português completo. Aproveite. Vamos em frente. Vamos lá.